Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre vaidade. Você deve ter escutado já a frase tudo é vaidade, mas o que isso quer dizer em termos práticos, né? O que o pregador lá no livro de Eclesiastes quis dizer com essa passagem? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Então, irmãos, para refrescar a nossa memória, vamos lá para Eclesiastes 1:2, que diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E Salomão continua aqui falando a respeito de como que é inútil e frustrante fazer as coisas debaixo do sol, né, nesse mundo, sendo que tudo é vaidade. Mas o que ele quer dizer com esse tudo é vaidade, né? Quando a gente pensa em vaidade, automaticamente a gente já vai para aquela questão da manutenção da aparência física, tá, irmãos? Só que vaidade é muito mais do que isso. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos para o dicionário e interpretar o significado da palavra para que a gente possa começar, tá certo? Então vamos lá. No dicionário está escrito: vaidade, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Ou seja, uma coisa que é ilusão. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Avaliação muito lisonjeira que alguém tem de si mesmo. Coisa insignificante, futilidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui em resumo é que a vaidade é uma coisa vã, vazia, e que está relacionada à valorização que a gente tem do nosso próprio eu, seja na aparência, seja nas qualidades intelectuais, etc, etc. E no desejo que a gente tem de que essas qualidades sejam valorizadas pelos outros, né? Então, é isso que significa a palavra vaidade. E se você for parar para pensar, a vaidade ela está em todos os lugares, no mundo todo. Tudo é vaidade, né? O sede de reconhecimento que a gente tem pelas coisas que a gente faz o tempo todo é vaidade, né? E até as coisas que a gente pensa que não são vaidade são também, né? Uma pessoa que se gaba de ser excessivamente humilde ou que fica divulgando a sua grande humildade, né? Isso é vaidade, né? A pessoa que faz muita caridade e procura ser reconhecido por isso é vaidade. Na verdade, a vaidade não deixa de ser um ego elevado, né? Em tudo, em todas as coisas. E muitas vezes não corresponde à realidade. Muitas vezes a gente tem uma imagem da gente mesmo e a gente pensa que a gente é alguma coisa e tenta ser reconhecido por aquilo e não é. Ou às vezes até é mesmo. Às vezes a pessoa, por exemplo, construiu algo, ela tem muito dinheiro e ela quer ser reconhecida por esse dinheiro que ela tem, isso é vaidade. A pessoa conquistou uma grande carreira e ela tem uma sede de que os outros a reconheçam, né, e elogiem aquela carreira dela, isso é vaidade, tá, irmãos? Uma pessoa que vive para a aparência também, isso é vaidade, né? Não sei se vocês já viram essas pessoas que, por exemplo, vivem fazendo cirurgia plástica uma atrás da outra para tentar conseguir uma aparência ideal, né? E você vai falar com a pessoa não tem nada, a pessoa é vazia, a pessoa é fútil. Eu não estou dizendo que cirurgias não sejam necessárias em algumas situações, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ou aqueles ratos de academia. Um dos problemas da vaidade, irmãos, é que a vaidade, ela é idolatria, né? Vocês devem estar falando, não, mas idolatria, Thalita? Idolatria não é adorar ídolo? Exatamente, né? Quando você adora um ídolo, você está colocando aquele ídolo acima de Deus, como mais importante do que Deus. E a vaidade é exatamente isso, quando você coloca outras coisas acima de Deus, quando você vive para aquilo, né? A sua razão de existir é estar buscando aquilo. Então, isso é idolatria. Vaidade, ela é idolatria. Idolatria ao dinheiro, né? A idolatria a muitas coisas. Tá certo, irmãos? Então, é isso que acontece. Agora, vocês devem estar se perguntando, Thalita, quer dizer que eu não posso ter sede de reconhecimento, eu não posso querer que as pessoas reconheçam aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei? Irmãos, existe uma diferença entre vaidade e honra, tá?
vaidade é aquilo que a gente mesmo se esforça para ser reconhecido, tá certo? Segundo os nossos méritos, segundo o nosso ponto de vista. Agora, a honra é uma coisa externa. A honra, a gente não consegue honrar a gente mesmo. A gente sempre é honrado por outro, né? Por qualidades que os outros enxergam na gente. Então, a gente não deve buscar a vaidade, a gente tem que buscar a honra. E a verdadeira honra mesmo é aquela que vem da parte do Senhor, que vem da parte de Deus. E para conseguir a honra da parte de Deus, o nosso foco não tem que ser em ser reconhecido pelas pessoas, mas ser reconhecido por Deus. O nosso foco tem que ser em pensar, em se preocupar com o que Ele pensa da gente, né? E procurar buscar as qualidades dele e não as nossas qualidades que a gente acha que a gente tem que ter. O que Deus quer de mim, né? Tentar buscar ser como Ele, como Jesus é. E essas são as verdadeiras qualidades. E para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, irmãos, eu vou ler um versículo aqui que fala a respeito da aparência física, né, da beleza da mulher, mas vocês entendem que não diz respeito só à beleza física, tá, irmãos? Mas é que o versículo fala especificamente sobre isso. Que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Basicamente, ele está querendo dizer aqui, né, que no sentido da beleza, a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro, né, que são as características as características de Cristo na gente. Então, não adianta eu me adornar com muitas coisas, com muitas joias, com roupas bonitas, ou seja lá o que for, ou carro, ou dinheiro, ou status, ou seja lá o que for, se o seu interior tá podre, tá maligno, tá escurecido, não adianta nada. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, né, de encontrar com uma pessoa que era uma pessoa legal, uma pessoa bonita por fora, mas por dentro era uma pessoa má, uma pessoa ruim. Automaticamente você começa a perceber essas características no semblante da pessoa, no jeito de ser dela. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa bonita, passa um tempo e você começa a achar feia. É igual acontece com aquelas patricinhas, né, de filmes americanos, que é uma menina bonita e tudo mais, que todo mundo admira, que é a mais bonita da escola, mas passa um tempo e você começa a achar aquela menina feia. Por quê? Porque as características dela, de ruindade, acabam transformando ela numa pessoa feia, né? Se for parar para pensar, na Bíblia fala que Jesus ele não tinha formosura alguma, etc, etc. Porém, muitas pessoas falam o quanto ele é lindo. E essa beleza que ele tem é a beleza do Espírito Santo. Mesmo na época de Cristo, que ele ainda já não estava com seu corpo transformado, ele já era considerado lindo, porque a beleza dele vinha das suas características do Pai, que é o amor ao próximo e tudo mais. Eu imagino que vocês já tenham passado pela experiência de encontrar o sorriso de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem nada mais lindo do que isso, irmãos. E se você olha, você começa a achar a pessoa tão linda, parece que ela é igual a Jesus, né? Então, essa é a verdadeira beleza. Esse é o verdadeiro adorno que a gente tem que buscar, sabe, irmãos? A gente tem que buscar esse tipo de joias, a gente tem que se enfeitar com esse tipo de joias. O resto, irmãos, é do mundo, né? E não tem como a gente sair do mundo, a gente tá nele, tá certo, irmãos? Não adianta a gente começar a criar uma porção de legalismos para tentar cortar a vaidade pela raiz, que fica complicado. Nosso foco tem que ser em a gente ter as características de Cristo, vocês estão entendendo? Buscar ser como Jesus é, se encher do Espírito Santo, amar o próximo, né? Ter misericórdia, e todas essas coisas vão transformar em você em uma pessoa cheia de honra, uma pessoa linda, uma pessoa muito admirada, uma pessoa que todo mundo fala, uau, aquela pessoa é incrível. Mas por que ela é incrível? Ela não é incrível, o que é incrível é Jesus que está nela. Não são os carros, não são cavalos, né? Não é o dinheiro, não são as roupas adornadas. A Bíblia fala, né, dos fariseus, que eles andavam com roupas todas cheias de joias, com fios de ouro, mas por dentro eram como sepulcros caiados. Então, muitas vezes acontece isso conosco, né, com seres humanos. Muitas vezes a gente é como sepulcros caiados, todo bonitinho por fora, né, pintadinho de branco, mas por dentro cheio de podridão. Então, não adianta nada, tá? Não significa que você não pode ser caiado. O problema não é o que está por fora, o problema é o que está por dentro. Vocês estão entendendo, irmãos?
Eu lembro que eu estava no centro da cidade uma vez e eu encontrei com um grupo que era de uma religião africana, que eu não sei exatamente qual que era, mas que ao passar por eles eu podia sentir a presença demoníaca, assim, sabe? Aquela coisa carregada, aquela coisa pesada, aquela escuridão. Só um detalhe que me chamou muita atenção é que todos eles estavam vestidos de branco puríssimo, sabe? Uma coisa linda de ver. Porém, o propósito de se vestir de branco era tentar demonstrar ali uma luz, uma pureza, porém não era essa a realidade, porque por dentro estava cheio de escuridão. Então o que que adianta a pessoa se cobrir de branco, ou colocar joias, ou colocar seja lá o que for, se por dentro ela está cheia de escuridão, tá certo, irmãos? Então essa é a ideia da coisa, a gente se adornar dos verdadeiros joias, das verdadeiras belezas que vêm de Cristo Jesus. Quando você tiver essas coisas, você vai ser uma pessoa linda e muito admirada, tá certo? Acho que eu já falei bastante, né? Então, espero que tenha dado para entender. E é isso, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus!